É a hora do novo quadro no Jornal da Gazeta, o Amazônia em Pauta. Durante as próximas 4 semanas, sempre às quartas-feiras, o JG abre espaço para debater as principais questões da maior floresta tropical do mundo, sob o comando da jornalista Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre os desafios da preservação da Amazônia e do meio ambiente no Brasil. Eu converso com o Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa e relator do Código Florestal. Aldo Rebelo, boa noite. Boa noite, Denise. Parabéns. Obrigada. É preciso falar da Amazônia, do meio ambiente. E como relator do Código Florestal, tem chamado a atenção algumas declarações suas, no sentido de que não há desmatamento descontrolado na Amazônia e as modalidades ilegais dessa prática devem ser reprimidas, mas o que acontece é uma tragédia de erros e equívocos. Aldo Rebelo, eu queria maiores esclarecimentos sobre essa sua posição, você que cuidou do Código Florestal. Denise, na Amazônia, há 27 milhões de brasileiros que vivem por lá. Isso é mais do que a população do Chile, do Paraguai e do Uruguai reunidas. E é uma população que vive lá secularmente. Há relatos de 200, 300 anos sobre a vida econômica, a agricultura, a pecuária na Amazônia. São mais de 1 milhão de famílias de agricultores, só de assentados dos sem terra, são aproximadamente 500 mil famílias que lá foram sendo assentadas por vários governos. Portanto, a atividade criminosa é uma atividade residual, ela não chega a 3% dos agricultores que vivem por lá, que podem se envolver, eventualmente, em queimada ilegal e desmatamento ilegal. O que há é que uma parte dos agricultores tem direito a uma parcela reduzida da sua propriedade, que são 20%, 80% ele tem que destinar para a proteção ambiental, e essa parcela, muitas vezes, de 20%, ele ainda não desmatou, ele ainda não ocupou, ele ainda não utilizou para a agricultura e para a pecuária. E quando se apura o desmatamento, o órgão que apura, o satélite, ele não sabe o que é desmatamento ilegal do desmatamento legal. Quem faz a leitura, quem interpreta a imagem do satélite, é quem deveria fazer essa distinção que nem sempre, infelizmente, faz e causa confusão, de que todo desmatamento é criminoso e toda queimada. Você tem a queimada do índio, você tem a do agricultor de baixa tecnologia, tudo isso é envolvido numa estatística criminosa, causando a confusão de que a Amazônia seria habitada por agricultores que cometem crime. 97% são famílias de agricultores pequenos, médios e grandes, honrados, trabalhadores, vivendo em condições muito difíceis, não são criminosos. Agora, nós tivemos no último final de semana algumas reportagens que mostraram que grandes fazendeiros ainda continuam provocando queimadas na região. Aliás, nós fechamos o mês de julho com um novo recorde, com um avanço muito forte em relação ao ano passado. Isso são dados do INPE e são recordes que têm sido batidos. Então, de fato, há um problema em relação a queimadas. Na sua visão, isso não deveria causar preocupação maior? A queimada deve causar preocupação em todo lugar, inclusive aí em São Paulo, até recentemente e no Nordeste, a prática do manejo nos canaviais era queimar os canaviais. Quem viajava aí para Ribeirão Preto, Franca, Barretos, eu viajei muitas vezes, encontrava as rodovias, a Bandeirantes, a Anhanguera, intransitáveis por fumaça de queimada de canaviais. Isso veio acabar recentemente. Na Amazônia, a queimada é um manejo antigo dos índios, que chama de coivara. Eles limpam o terreno queimando. Muitos agricultores fazem isso como manejo. Não é a floresta que está pegando fogo, já é a área ocupada pelo homem, que pode ser queimada ou por esse manejo de baixa tecnologia que ainda existe, ou por atividade criminosa, que, como eu disse, é uma atividade residual ou então uma atividade acidental, como acontece nos Estados Unidos, na África, na Rússia, na Europa. Portugal queima parques, florestas, a Califórnia, nos Estados Unidos, queima, e nem sempre isso é atividade
criminosa. Agora, como o governo tem errado muito em explicar a Amazônia e em defender a Amazônia, esse erro contribui para que a imagem do Brasil internamente e principalmente lá fora sofra uma espécie de devastação, lamentavelmente. Temos esses dados piores em relação às queimadas, coincidindo também com o registro de aumento do desmatamento. Então, é mais área avançando sobre a floresta e, paralelamente, tem exatamente essa questão que foi colocada agora, da posição do governo em relação a isso. A tentativa de mudar a legislação em vários aspectos, o estímulo, por exemplo, à exploração de garimpo na região, inclusive em áreas de preservação. Isso já motivou a mobilização de empresários aqui no Brasil que querem uma produção com carimbo de compromisso com o meio ambiente, de banqueiros aqui no Brasil, de organizações internacionais, e a gente já vê, Aldo Rebelo, alguma pressão sobre empresas brasileiras que exportam. Os compradores do produto brasileiro no exterior estão cobrando um compromisso mais efetivo. Como é que se pode melhorar a imagem do Brasil nesse aspecto? Que nenhum país do mundo tem compromissos legais, compromissos formais, compromissos de fato com a proteção ambiental do que o Brasil. Isso foi explicado numa reunião quando eu era ministro ao presidente dos Estados Unidos, lá na Casa Branca, ao presidente Barack Obama, que ficou admirado das nossas regras de proteção, do patrimônio que nós temos na Amazônia. Eu levei uma equipe da primeira-ministra Angela Merkel, a Amazônia, fomos a Manaus, subimos de barco para demonstrar lá numa torre que nós recebemos, inclusive, de presente, lá do Instituto Max Planck da Alemanha, o nosso esforço de proteção. Isso tem que ser explicado. Ninguém conserva o patrimônio que nós temos se não tivesse uma cultura de proteção, uma legislação de proteção. Nenhuma agricultura do mundo faz mais pelo meio ambiente, Denise, do que a nossa. Nenhum agricultor americano cede 1 hectare da sua área. Nem o agricultor alemão, nem o francês, nem o sueco cede 1 metro quadrado. Na Amazônia, nós cedemos 80%. O agricultor que tem 100 hectares, ele só usa 20, ou só pode usar 20. 80 é para a proteção do meio ambiente. Isso precisa ser explicado. Brigar com o mundo, como quer fazer o governo, não adianta. Reúna essas universidades que nós temos lá, excelentes, os nossos institutos de pesquisa, do Instituto Emílio Gueldi, o Museu Paraense, tem uma tradição de 150 anos de estudo da Amazônia. Agora, só que a mídia do Sul e do Sudeste, quando quer ouvir uma opinião sobre a Amazônia, vai consultar uma ONG que não tem um especialista, não tem um doutor, não tem um laboratório, não tem um pesquisador, e não vai ouvir as universidades. Além disso, podemos chamar as universidades europeias, chama uma alemã, uma francesa, uma russa, uma americana, uma inglesa, vamos juntar com as nossas para que a Amazônia possa ser estudada e explicada. É isso o que eu acho que falta para que o Brasil recupere um pouco do respeito e da capacidade de ser ouvido lá fora sobre um patrimônio que nós protegemos como ninguém, que é a Amazônia. O Brasil tem um histórico de compromisso com a preservação, inclusive por essa legislação que está sendo citada. O Brasil, de fato, é dos países que mais preservaram no mundo. Agora, o que joga contra essa posição do Brasil é o excesso de propostas que tem surgido por parte do governo, tentando alterar a legislação, é a posição que se tem, por exemplo, em relação à fiscalização, multas, destruição de equipamentos e operações ilegais que são registradas, por exemplo, em áreas de garimpo, e a fala do ministro do Meio Ambiente falando em passar uma boiada em termos de mudanças da legislação. Isso não joga contra essa sua posição de defender a imagem do Brasil? Os erros do governo, Denise, não justificam a campanha que se faz no mundo e na imprensa do Sul e do Sudeste. Eu conheço isso desde o Código Florestal. Hoje esse Código Florestal é elogiado e apresentado ao mundo inteiro, inclusive pelos ambientalistas, como uma garantia e um aval da proteção do meio ambiente, mas eu sei a campanha que eles fizeram contra, de demonização, de ameaças, de não permitir as audiências públicas, essas ONGs por aí afora, todas elas eu conheço de perto e conheço de nome. E a imprensa do Sul e do Sudeste e do mundo prestam atenção aos erros do governo,
a propaganda dessas ONGs e o assunto essencial, que é a Amazônia, onde essa população tem direito a se desenvolver, tem direito à infraestrutura, tem direito à internet, a infovias que não tem direito a proteger esse patrimônio, as águas, os rios, as florestas, a biodiversidade. E como fazer isso é que deveria ser o debate, mas não, as pessoas ficam fazendo essa briga entre os erros do governo e que muitas ONGs se aproveitam também para fazer o seu meio de vida, na verdade. Agora, em relação a esse cuidado com a população local, o que a gente percebe é que até nas cidades maiores falta assistência, como faltou assistência à população indígena em relação à pandemia, houve necessidade até de discussão na justiça em relação à assistência que viria do governo federal. O baixo desenvolvimento da região também não tem a ver com o descaso dos políticos, porque não é apenas o pessoal que mora mesmo na mata, é o pessoal das cidades que sofre, não tem infraestrutura de saúde, de saneamento, de água tratada. Não é um problema também? Você tem uma cidade como Manaus, que é uma metrópole no coração da selva, sem tratamento de esgoto, as capitais, Belém, Macapá, Boa Vista, Porto Velho, não há tratamento, esse é um problema ambiental muito grave. O abandono da população indígena não é uma dívida de um governo do outro, é uma dívida da sociedade nacional, do Estado brasileiro, que nunca amparou esses irmãos cuja voz não chega aos meios de comunicação, eles ficam à mercê de manipulação de pessoas interessadas em se aproveitar do abandono deles para se dar bem. Os ribeirinhos, onde são atingidos por doenças infecciosas, é a maior taxa de mortalidade infantil, são os piores níveis de escolaridade, escolas na beira do rio, como eu vi, que não tem água, não tem luz, o professor dorme no chão. Sinceramente, é o Estado brasileiro que vem secularmente relegando a Amazônia ao abandono. E quem toma conta da Amazônia, ou quem pretende tomar conta? Salvo a presença das Forças Armadas, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, que é a única presença do Estado, o resto são as ONGs que querem estabelecer sobre a Amazônia uma espécie de tutela, ou nacional ou internacional, dependendo do que possa vir a acontecer. Agora, como se poderia manter a preservação do meio ambiente, a preservação da Amazônia, seguindo inclusive o que nós já temos de positivo na legislação e, ao mesmo tempo, dar uma melhor condição de vida para a população local? Qual seria a estratégia para conciliar os dois interesses? Porque produtor rural grande, por exemplo, os grandes exportadores, eles alegam que não há necessidade de avançar sobre a floresta para garantir maior produtividade, porque eles já têm resultados importantes. Em primeiro lugar, tem que se estabelecer que o Brasil ainda tem uma fronteira agrícola, e só a FAO reconhece. Há duas fronteiras agrícolas no mundo, uma na África e outra no Brasil, e querem nos privar dessa fronteira agrícola, querem nos privar da fronteira mineral. Você imagine que tem gente que acha que 2/3 do nosso território, que constituem a Amazônia, não pode haver mineração. Isso arrisca ou ameaça o meio ambiente? Não, o estado do Amazonas tem de floresta, Denise, só o estado do Amazonas, um dos estados da Amazônia, só o estado do Amazonas tem de floresta. Toda a área somada da França, da Alemanha, da Suécia, da Holanda, da Dinamarca, somando tudo isso, não dá de floresta o que tem o estado do Amazonas protegido. O resto de 20% que você pode usar, 80% também está protegido. Isso é em todos os estados. O Amapá, Denise, 80% do estado do Amapá são áreas protegidas, ou parques nacionais, terras indígenas. Roraima, 70% é terra indígena e área de parque. O último parque que o Fernando Henrique demarcou, lá no Amapá, foram 38 mil quilômetros quadrados, mais do que muito país europeu, um só parque, o Parque do Tumbucumaque, que ele levou lá para aquela Rio mais 20 ou mais 10 de Joanesburgo. Então, onde é que está exatamente a ideia de que a Amazônia pode desaparecer? Se os estados da Amazônia já estão hoje quase que tombados como áreas que não podem ser usadas porque são parques nacionais ou terras indígenas. Eu acho que é preciso que se estude com afinco os números, os dados
para que a gente possa escapar do alarmismo e combater, de fato, os crimes que possam ameaçar esse patrimônio que nós temos, que pertence ao Brasil e a todos os brasileiros. Então, o senhor não vê uma condição urgente hoje de combate ao desmatamento e às queimadas na Amazônia? Eu vejo a urgência de combate ao crime, que é uma atividade residual na Amazônia, como é no trânsito de qualquer estado. Você tem milhões de motoristas trafegando pelas estradas e meia dúzia de criminosos. Você agora vai dizer que o tráfego no Brasil transformou-se numa atividade criminosa? Não. Na Amazônia há atividade criminosa de queimada, de desmatamento, de garimpo ilegal e outras atividades correlatas. Esses crimes, alguns até transnacionais, mas isso é uma atividade residual que precisa ser reprimida. O que a Amazônia precisa, Denise, é de infraestrutura, é de estradas, de luz elétrica, que nós dependemos. Em Roraima, ainda depender de luz da Venezuela, porque não conseguimos levar o linhão de Tucuruí até o estado de Roraima. Temos que pegar a luz lá da hidrelétrica de Guri, lá da Venezuela. Imagine se isso faz sentido. Muitas regiões dependendo da eletricidade, do diesel, porque não tem a luz elétrica. Isso tudo é que precisa ser resolvido na Amazônia. A escola, o atendimento aos índios, essa infraestrutura e essas condições materiais, isso precisa da presença do Estado. E o crime precisa ser combatido com os meios de que o Estado dispõe, com atividade policial. Eu conversei com o Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa e relator do Código Florestal. Aldo, muito obrigada, uma boa noite. Parabéns, Denise. Com vocês.